Tal qual como estava previsto, e recordamos novamente, de hora a hora teremos um pequeno serviço informativo até às 19, onde alargaremos novamente estes boletins de informação. E a primeira informação que vos podemos desde já dizer é de que, de facto, segundo informações recolhidas em diferentes capitais de distrito, a afluência às urnas parece estar a aumentar. Confirma-se a ideia de que as pessoas se distribuiriam bastante mais ao longo do dia, ao contrário do que teria acontecido no ano passado. Aliás, informações, por exemplo, da Madeira, dizem que a população madeirense se empenha a fundo no ato eleitoral e desde as aberturas das assembleias de voto, um grande número de pessoas aglomerou-se a fim de exercer o seu dever cívico. Mas, para já, chamamos a vossa atenção para os estudos do Porto, onde haverá filmes para vos mostrar.
Estamos a apresentar-vos na impossibilidade o filme que mostra o Bispo do Porto, António Ferreira Gomes, votando. Estamos a apresentar-vos, dizíamos, imagens colhidas pelas câmaras instaladas junto à Praça da Liberdade e aqui nos estúdios da RTP, na Sala da Ana Maria II, na Câmara Municipal do Porto. Aliás, onde a vida decorre normalmente, sem nenhuma espécie de perturbação, como aliás, segundo as últimas informações colhidas, em todo o norte do país. Entretanto, a delegação do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa, funcionando em colaboração com os bombeiros voluntários do Porto e portuenses, pôs à disposição das pessoas que, por doença, não se pudessem deslocar por seu pé às mesas de voto, várias ambulâncias. O número de pedidos para a utilização destas viaturas era, às 10h30 da manhã de hoje, de 158. Além destes serviços, a Cruz Vermelha mobilizou, para utilização em qualquer emergência, pessoal médico, enfermeiros e socorristas. E com estas imagens, escolhidas de uma câmara instalada no passeio do Palácio das Cardosas, na Praça da Liberdade, no Porto, continuamos a aguardar a oportunidade para apresentar-vos as imagens do filme que mostra o Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, na ocasião, exercendo o seu direito de voto. Na impossibilidade realmente de no Porto terem os filmes já prontos, o que acontecerá, supomos, dentro de breves instantes, vamos continuar aqui do Estúdio 4 em Lisboa. A propósito de afluência às urnas e dela estar a aumentar, como dissemos no início deste flash informativo, podemos acrescentar que até às 12 horas de hoje, no distrito de Castelo Branco, tinham já votado cerca de 60% dos eleitores inscritos, o que é significativo do interesse que estas eleições estão a demonstrar no povo português. Temos também, na sequência de filmes sobre, ou que mostram entidades políticas ou líderes políticos a exercer o seu direito de voto, temos também aqui em Lisboa para vos apresentar com Álvaro Cunhal. Recordamos que na nossa primeira intervenção tínhamos apresentado Lopes Cardoso, Manuel Serra e Mário Soares. Agora vamos apresentar Álvaro Cunhal e, aliás, ao longo da emissão teremos a oportunidade de vos apresentar outros líderes políticos, outras personalidades a exercerem o seu direito de voto. Eu suponho que o filme estará pronto, sobre Álvaro Cunhal, aí está. Vemo-lo não propriamente a votar, mas sim quando se encontrava na fila que conduzia à Assembleia de Voto, onde ele, posteriormente, exerceria o seu direito de cidadão eleitor. Aliás, os líderes políticos, naturalmente, são dos interessados. Aqui já é Lopes Cardoso. Eu suponho que, a partir de agora, o Porto terá já a possibilidade de vos apresentar as entidades políticas que exerceram o seu direito no norte do país. Por isso, vamos ligar de novo ao Porto. Neste momento, passar a apresentar-vos as imagens referentes à votação em diferentes pontos desta cidade, do Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, como aliás já tínhamos anunciado, e ainda do Governador Civil do Distrito, Dr. Carlos Brandão, e do Dr. Francisco de Sá Carneiro, Secretário-Geral de um dos partidos concorrentes às eleições para a Assembleia da República. As imagens seguem-se dentro de momentos. O seu direito de eleitor.
pouco incomodado com a luz, falta de habituação a estas andanças televisivas, e o momento em que é introduzido na urna o voto. Cabe agora a vez ao governador civil do Porto, o Dr. Carlos Brandão, de aguardar no seu lugar a altura de introduzir também na urna a expressão da sua vontade. A entrega do boletim. E o momento em que o Presidente da Mesa introduz na urna o voto. Esta, uma anciã com cerca de 90 anos, as imagens que acabaram de passar. E agora, Dr. Sá Carneiro, preparando-se igualmente para exercer o seu direito de voto. A identificação indispensável, o respectivo boletim de voto, e agora a entrega ao Presidente da Mesa, que por sua vez o introduzirá na urna respectiva. E com estas imagens aqui dos estúdios no Porto, instalados na Sala Dona Maria II na Câmara Municipal, este Serviço de Notícias a continuar dos estúdios 4, aliás, do Estúdio 4, com Fernando Balsinha. Exato, eu suponho que há uma informação sobre o decorrer das eleições que vos poderá ser prestada da mesa da redação, de uma mini-redação instalada aqui no Estúdio 4, como aliás tivemos a oportunidade de vos mostrar. Vou pedir ao realizador para passar o Adriano Cerqueira, que se encontra lá. Na sequência daquilo que tu há bocado informaste relativamente a Castelo Branco, que até ao meio-dia a percentagem era de 60%, nós temos mais uma informação a dar deste tipo. É que em Beja, e até à mesma hora, a percentagem era de 65%, portanto até já relativamente superior àquela que se verificava em Castelo Branco. Portanto, Beja, 65%, percentagem de votantes, uma boa afluência, devido até ao facto de a eleição se prolongar até às 19 horas, e sabe-se que o público, as pessoas, os votantes, estão a aproveitar exatamente esse espaço grande de tempo, diluindo-se ao longo das horas. Fernando, podes continuar? Eu vou continuar com a recordação de uma acerca do voto por representação e outra sobre a Assembleia da República e aquilo que ela deverá fazer. Acerca do voto por representação, um pequeno esclarecimento. O voto por representação é de facto permitido, mas apenas aos profissionais embarcados e a pessoas ligadas a determinadas funções públicas, funções que naturalmente as impossibilitam de exercer o seu direito de voto diretamente. Ao eleger hoje a Assembleia da República, o povo português está a participar diretamente na composição de um dos mais importantes órgãos do poder político, segundo a Constituição já em vigor. Como sabem, entrou em vigor às 0 horas de hoje. Para além de outras atribuições fundamentais, é com efeito a esta Assembleia da República que competirá apreciar o programa do Governo, que assim não poderá agir antes que sejam aprovadas na Câmara as linhas gerais de atuação que se propõe levar a cabo. A apreciação do plano governamental terá de fazer-se até ao máximo de 10 dias depois da nomeação do Primeiro-Ministro pelo Presidente da República. Por outro lado, a rejeição de um programa de governo exige o voto de 132 deputados, dos 263 que compõem a Assembleia, e isto é o mesmo é dizer a maioria absoluta, e não apenas uma maioria relativa em função da presença de deputados da Câmara ao momento da votação. Para além desta intervenção direta e prévia na ação governativa, pode ainda a Assembleia da República votar moções de censura ao Governo em relação a atos concretos da sua atuação. Vamos ver a mecânica. É assim, a iniciativa de 1/4 dos deputados, ou seja, 66 deputados, ou por iniciativa de qualquer dos grupos parlamentares, é suficiente para pôr à discussão uma moção de censura ao Governo. A referida moção, quando posta, só poderá ser apreciada 48 horas depois de apresentada, em debate que, por sua vez, não deverá ultrapassar 3 dias de trabalho.
Caso a moção de censura apresentada por um mínimo de 66 deputados ou por um grupo parlamentar de determinado partido, como já dissemos, não for aprovada por maioria absoluta da Câmara, a maioria absoluta são 132 votos, esses deputados que propuseram a moção, ou o grupo parlamentar, que também a pode propor, não poderão apresentar uma nova moção de censura ao Governo no curso da mesma legislatura. A competência da Assembleia ultrapassa, porém, estas funções de fiscalização governativa. É a Assembleia da República, que hoje o povo português vai eleger, que caberá ainda velar pelo cumprimento da própria Constituição, ratificar a declaração de estado de sítio ou de emergência que ultrapasse os 30 dias, pronunciar-se sobre a dissolução ou a suspensão dos órgãos das regiões autónomas. São ainda de exclusiva competência legislativa as matérias que se prendem, por exemplo, com a organização da defesa nacional, com a criação de impostos, com a nacionalização e socialização dos meios de produção e com as bases da reforma agrária. E pronto, este flash informativo das 15 horas está completo. Eu suponho que Alice Cruz nos poderá adiantar qual o programa que a seguir iremos ter dentro desta especial eleições. Bom, senhor, nós propomos agora uma longa-metragem, justamente a vida de Pampelinas, o célebre ator cómico do cinema mudo. A película foi realizada por Sidney Shelton e tem como intérpretes Donald O'Connor, Anne Bliss, Rhonda Fleming e Peter Lorre. É uma história que comove e faz rir. Surgirá logo após o bloco comercial.